O evento de hoje, eu gostaria de chamar o coordenador do programa de pós-graduação em Serviço Social, Ademir Alves da Silva, para compor a mesa. A coordenadora da graduação do curso de Serviço Social da PUC São Paulo, a professora Marli Pitarelli, para compor a mesa. E antes de eu passar a palavra para os dois, bom, eu vou me apresentar, eu sou professora Bia. Prazer. Ah, bom. Uma mobilização de leve. E, na realidade, essa atividade, né, ela foi uma iniciativa do Núcleo de Estudos e Aprofundamento Marxista, do programa de pós-graduação em Serviço Social, que eu coordeno, e a gente está tentando já há algum tempo que a Raquel Varela venha aqui conversar conosco e também apresentar a professora Raquel Varela, que vai fazer a conversa conosco essa noite. A Raquel é pesquisadora da Universidade Nova de Lisboa e do Instituto Internacional de História Social de Amsterdã. O tema que ela vai desenvolver no dia de agora à noite conosco é Seguridade Social, reconfiguração das relações de trabalho pós-crise de 2008. Né? Mas antes de eu passar a palavra para a Raquel, eu vou passar a palavra para o Ademir, para a Marli, também rapidamente falar um pouco de como é que surgiu a iniciativa do dia de hoje, e aí a gente passa a palavra para a Raquel. Mas eu queria que a gente também, com uma salva de palmas, recebesse a Raquel aqui. Ademir? Marli. Bem, boa noite a todos. Eu quero agradecer, né, a sua presença, professora, em nome dos alunos e professores do curso de Serviço Social. Dizer que o debate que a senhora traz é muito importante, né, nesse momento tão tumultuado que nós vivemos no mundo, né, tão precarizado. E eu pude, né, em 2010, morar em Portugal e ver o sofrimento dos meus colegas, né, que tinham que atender os utentes, né, os usuários dos serviços sociais e principalmente da Seguridade Social, que tinha que dar a informação de que eles tinham perdido os benefícios, né? Então, eu acho que é muito bem-vindo a gente entender o que está acontecendo, para a gente poder se posicionar e continuar essa luta que não é de um país, né, é de todos nós, né? Então, muito bem-vinda. Boa noite. Quero dizer da nossa satisfação, da nossa honra em receber a professora Raquel Varela nesse evento que é uma iniciativa do NEAM, Núcleo de Estudos e Aprofundamento Marxista, no âmbito do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC. Bem-vinda, né? É muito bom, é um privilégio poder compartilhar esse momento, né? Um momento, na verdade, extremamente adverso, para não dizer atroz, do ponto de vista de conquistas históricas, do que se refere à qualidade de vida, aos direitos sociais, às conquistas dos trabalhadores em luta ao longo da história. Então é um momento de muita perplexidade, de muita indignação, que está a requerer de todos nós capacidade de estudos, de pesquisa refinada, consistente e, junto com isso, posição política firme, combativa, indignada diante desse quadro que nos afeta a todos de uma maneira ou de outra. Bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite da PUC São Paulo, por meio da professora Maria Beatriz. Ok? Obrigado. Um abraço. Obrigada. Bom, antes de iniciar, eu quero agradecer aqui a presença de todos, de todas, não é? Aqui eu estou vendo os alunos do NEAM, os alunos do NEPED,
também os alunos da graduação de serviço social, também nós temos alunos da UFRJ que vieram nessa semana para a missão aí, do Procad, que também estão aqui conosco, e também recebemos a visita de 2 turmas da FAP São Caetano, que estão aqui conosco, né? E as professoras da graduação, né? Isaura, Marli, Beth, Sueli, que eu estou vendo, né? E também da pós-graduação, Raquel, Camelita, a Maristela também está aí, a Demir, Mazeu, eu não vi alguém aí? Eu vejo que Barroco está aqui. Bom, então agradecer, né, a presença de todos e de todas e dizer que para nós é com a maior alegria que a gente está podendo contar com a Raquel aqui, esperamos poder contar outras vezes com a Raquel, né? A Raquel tem sido uma pesquisadora dessa temática na Europa, mas não só, também uma discussão da América Latina e agora mais recentemente podendo acompanhar no Brasil, que ela está como professora visitante da UF em Niterói. E, na realidade, os estudos da Raquel têm sido muito importantes, a sua investigação. Ano passado, o NEAN teve a oportunidade também de convidar o Renato Guedes, que é da comissão da equipe de pesquisa, o Demir também esteve conosco naquele momento, lá junto com a Raquel, enfim, em Lisboa. E, de fato, essa iniciativa, e quando o NEAN, que é o núcleo de estudos, né, de aprofundamento marxista, pensou nessa temática, porque de fato a gente vem percorrendo a leitura da obra, né, de Marx, do legado marxiano e da tradição marxista, e ao mesmo tempo dos grandes desafios postos para a classe trabalhadora hoje no plano internacional, mediante a ofensiva, né, do capital no mundo do trabalho, na esfera do Estado, enfim, que vem destruindo barbaramente direitos historicamente conquistados, né? Então, a gente gostaria muito de estar ouvindo a Raquel nessa direção, e no Brasil não é diferente. Anteontem, mais um pacote que recai sobre os trabalhadores, sobre a educação, sobre a saúde, sobre a habitação social, enfim, num verdadeiro desmonte onde quem acaba pagando a crise recai sobre os trabalhadores, não sobre os banqueiros e sobre o grande capital. Então, essa quadra histórica que coloca para nós não só a perspectiva investigativa, mas também a perspectiva de ação e de praxis. E antes de passar para a Raquel, aproveitar para convidar todos para estarem conosco amanhã, 13h, aqui na Prainha, que a gente vai sair para a marcha dos trabalhadores e trabalhadoras contra esses pacotes todos, e a gente gostaria muito de contar com todos vocês numa marcha que é nacional e no sábado uma plenária nacional do movimento sindical e popular para a própria continuidade da luta. Então, é isso que eu queria só dizer de imediato, e com a maior alegria poder ouvir a Raquel, que no comecinho a gente brincava e falava da situação do Brasil. Aí ela disse, bom, eu vou contar a situação de Portugal e a barbarização que lá está, né? Então a gente está aqui para te ouvir, Raquel, seja bem-vinda, e certamente outros momentos estaremos juntas. Obrigada, Raquel. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer muito o convite que me foi feito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e poder ter esse debate com vocês. Eu tenho esse sotaque carioca, que não é português, mas sou eu que adapto para garantir que é um sotaque que eu aprendi nas telenovelas do Dias Gomes, que passavam em Portugal. Que não é carioca, é baiana, dos Dias Gomes, não é? O meu não é muito baiano. Mas eu acho que, pese embora os erros do sotaque, é melhor do que eu falar o português de Portugal, que tem sons muito mudos e que eu tenho verificado que é difícil a gente estabelecer um diálogo, e o que é importante é que a gente debata e se compreenda uns aos outros. Então, fazer esse agradecimento e dizer que eu hoje vou fazer algumas reflexões com vocês sobre a situação atual de Portugal, mas com um olhar sobre em que momento histórico do desenvolvimento capitalista nós estamos,
que de forma o que se passou em Portugal pode ser certamente com diferenças, todas as comparações implicam semelhanças e diferenças com a situação brasileira e com a situação mundial. Eu digo com a situação mundial não com exagero, mas porque eu penso que a periferia da Europa, a semi-periferia da Europa, é hoje um laboratório privilegiado para estudar as relações laborais e ela pode nos abrir a discussão política do que foi a transformação das relações laborais da Seguridade Social, pode abrir algumas discussões para nós compreendermos hoje o mundo e é muito fácil, creio eu, fazer esse salto ousado de usar um pequeno país da Europa para discutir o capitalismo, porque nós vivemos num processo de globalização dos capitais e da força de trabalho e, portanto, nos últimos 5 anos 400 mil portugueses, o que equivale a algo como 10% da população empregada, abandonaram o país em busca de trabalho, o que significa que abandonaram o país como força de trabalho barata a pressionar os salários para os países onde chegam. Portanto, eu queria dizer com muita sinceridade, nenhuma falsa modéstia, que nós estamos analisando o processo e vivendo esse processo sem saber qual vai ser ainda o resultado a curto e médio prazo e, portanto, é uma tarefa difícil para nós, que tem muitas variáveis complexas e necessariamente a nossa, por mais que a gente hoje trabalhe em grandes equipas, como nós trabalhamos em Lisboa, no Grupo de Estudos do Trabalho e no Observatório das Condições de Vida, nós temos sempre uma visão insuficiente da realidade e eu queria deixar esse aviso prévio que me parece importante nessa discussão. Para falar das relações laborais de 2008, eu tenho que, para ser, no mínimo, eu tenho que começar em 1945 na Europa. Em 1945 na Europa nasceu uma excentricidade do modo de produção capitalista chamado pleno emprego. Essa excentricidade só pode ser compreendida no quadro de uma evolução histórica daquela que foi a maior destruição de capitais e força de trabalho de toda a humanidade. A Guerra Franco-Prussiana, que é o primeiro exemplo de semi-industrialização da guerra, tem 1 milhão de mortos. A Primeira Guerra Mundial tem 9 milhões de mortos e a Segunda Guerra Mundial tem 50 milhões de mortos e os principais países capitalistas arrasados. E os trabalhadores armados. Na Europa, em 1945, eu não estou só falando dos 500 mil franceses que estavam armados militando na resistência francesa, ou de toda a população grega armada, ou da população italiana que se recusou a entregar armas no norte de Itália, ou da população da Jugoslávia, independentemente da força política esmagadora da resistência e alguns países resistência democrática e ao mesmo tempo resistência revolucionária, porque em muitos países se combinaram e deram o salto de uma resistência democrática ao nazifascismo para uma resistência revolucionária, nasceu o Estado Social e o pleno emprego. O Estado Social requer, o Pacto Social Europeu requer, obviamente, a continuação da exploração das colônias, mas requer algo mais importante do que isso. Requer taxas de crescimento excepcionais que permitem a excentricidade da pauperização relativa. Então, o que é que Marx colocava? Colocava a pauperização absoluta. O capitalismo tende a tornar os pobres mais pobres e os ricos mais ricos. Não há outra maneira, não há distribuição por via do salário. E o que acontece em 1945, nos 20 anos a seguir à guerra, é uma excepcionalidade, que é a pauperização relativa. Os ricos ficam mais ricos, mas os pobres ficam menos pobres. Para isso é preciso taxas de crescimento brutais, porque você tem como acumular capital e subir os salários.
Isso só é possível porque você começa do zero. O que é o zero? É a Europa destruída. Então, quem começa do zero tem taxas de crescimento de 7%. Então, essa é a primeira condição que é essencial para se compreender o que é hoje a Europa, dominada pelo exército, pela predominância da força de trabalho colocada numa situação permanente, ciclicamente, ou seja, em permanência, essa população trabalhadora está ciclicamente desempregada. Nós hoje temos a constituição brutal do Exército Industrial de Reserva, que colocou a pauperização absoluta hoje como realidade europeia. Na verdade, colocou, para além da pauperização absoluta, a proletarização massiva. Aos keynesianos, que colocavam em cima da mesa a necessidade de distribuir salário e de impossibilidade de exploração capitalista sem consumo dos trabalhadores, está aí a realidade mostrando que isso não é verdade. A acumulação capitalista permanece, como dizia Lenin num texto muito interessante. Eu não sei se eu posso citar Lenin na Pontifícia Universidade Católica. Aqui pode. É que Lenin, por causa da União Soviética e de todo o processo de degeneração ditatorial, virou uma espécie de dogmatismo. Então eu própria tenho dificuldade, mas Lenin é dos autores mais profícuos e importantes para nós, que obviamente nós conhecemos como todos os autores insuficientes. Eu estive o ano passado na edição completa, na apresentação da edição completa dos 15 livros do Capital e da preparação do Capital, que até aqui eram desconhecidos. Nós hoje sabemos que a ideologia alemã foi montada pela União Soviética, não existe, tem como tal, e foi durante 100 anos um livro absolutamente certo para grande parte dos marxistas. Então, faço esse à parte. Lenin dizia, num texto chamado, que eu encontrei a propósito do debate dos refugiados, e eu tenho que fazer outra parte, eu quero deixar como nota pessoal que a Europa tem que abrir as fronteiras a todos os refugiados, são refugiados de guerra. A Europa que viveu o nazifascismo não pode virar as costas a quem está fugindo da guerra, que essa é a situação que se passa hoje na Europa. E Lenin dizia os Estados, discutindo a imigração, dizia os Estados se vão tornar progressivamente em Estados credores e Estados devedores. E você tem uma economia exportadora que não necessita do consumo dos... cada economia nacional não precisa do consumo dos trabalhadores, do aumento do salário para se realizar não precisou nesses últimas 2 ou 3 décadas, por todo o desenho exportador e da expansão da economia globalizada. O que acontece a seguir à guerra é que os partidos comunistas, a esmagadora são partidos comunistas, entregam as armas em troca do Estado Social e do pleno emprego. E isso vai vigorar durante 20 e muitos anos, durante a reconstrução da Europa. Passa-se com pleno emprego, os salários estão sempre crescendo. Não há como rebaixar salários numa situação de pleno emprego. E na década de 70, há um volte-face da burguesia europeia, no sentido, quando eu digo burguesia, chamando a atenção que há diversas frações da burguesia, esses processos não são unânimes, temos que ter cuidado analisando isso. Então eu estou aqui simplificando, mas há um importante setor da burguesia europeia cujo projeto vence dentro da União Europeia, que propõe uma mudança radical nas relações laborais. Hoje, o processo que nós vivemos de precarização do trabalho, que atingiu virtualmente 80% da força de trabalho em Portugal, é um processo cujo salto qualitativo se dá na década de 80. Eu tenho acompanhado com muita regularidade todo o processo que vocês aqui chamam de desmonte do Estado Social,
E esse processo, essa reconfiguração das relações laborais, uma vez que o Estado Social e a Seguridade Social são o salário social dos trabalhadores, os trabalhadores pagam impostos para receber serviços sociais, é algo que vocês compreendem muito bem no Brasil, uma vez que os europeus ganham um salário, mas não têm que pagar saúde, educação, têm transporte público regular. Então, o salário dos trabalhadores não se mede na folha de pagamento em nenhum país do mundo, mede-se pelos diversos salários, salário direto, salário indireto. O Estado Social, quando nós falamos do Estado Social, está lá a palavrinha Estado, porque é o Estado que gere os impostos. Porque o Estado Social é salário social, é uma parte do salário dos trabalhadores que os trabalhadores entregam num contrato social em que recebem serviços ou tem também o salário diferido, que é a aposentadoria. Significa que o trabalhador não entrega uma parte da sua massa salarial ao Estado. Devo-lhes dizer que na Europa há muita gente arrependida de ter entregue essa parte do salário ao Estado. Aí tem toda uma discussão muito interessante para fazer, que está por fazer, sobre qual é a melhor forma dos trabalhadores terem uma seguridade social que seja universal, mas que não fique na mão do Estado. Esse é um grande desafio, porque também não podemos voltar às formas cooperativas e mutualistas do século XIX, caracterizadas por quem ganha mais consegue ter a sua seguridade social e quem ganha não consegue. Então, como ter um sistema redistributivo de segurança social? Isso é para controlar o tempo? Não. Isso aqui está gravando. Como ter um sistema redistributivo universal que não esteja sob controle estatal é um grande desafio que está aí nos estudos da Seguridade Social. Então, a segurança social é um salário diferente, é massa salarial, é salário diferido no tempo. Daí que não haja qualquer legitimidade para um Estado cortar qualquer tipo de aposentadoria. Hoje não nos cabe essa discussão, mas não há nenhum problema demográfico em qualquer sociedade do mundo, porque a produtividade do trabalho, primeiro porque é absolutamente discutível se o mundo precisa de mais gente. Esse é um primeiro ponto, toda a discussão do chamado problema demográfico. A segunda é que a produtividade do trabalho se multiplicou consoante os países por 2, 3, 4, 5. Então, um trabalhador sustenta 5 vezes mais trabalhadores em Portugal do que em 1961. A gente precisa de uma população envelhecida, com qualidade de vida, acesso à saúde, que passeie, que namore, que não trabalhe e ter uma população rejuvenescida que trabalha em boas condições laborais e que, portanto, consegue descontar para os aposentados. Essa é a chave de sustentabilidade das aposentadorias. Nós entregamos um estudo em Portugal, com a participação de alguns colegas brasileiros, que se chama A Seguridade Social é Sustentável e que tem todas as contas feitas com a produtividade do trabalho, com a demografia, e não há como a segurança social ser insustentável se nós tivermos relações laborais protegidas e salários adequados aos descontos. Então, essa é uma questão que me parece que deve ser encerrada. O que aconteceu na década de 80, eu vou resumir necessariamente, simplificando para que possamos abrir o debate, eu não me alargue, é que antes da queda, eu discordo absolutamente das teses keynesianas que referem que a precariedade laboral é fruto da desregulamentação estatal. Na verdade, a flexibilidade laboral é altamente regulada pelo Estado, protegida e incentivada pelo Estado. E a gente tem que ser precisos nesses conceitos, porque há uma série de processos que decorreram nos últimos 30 anos, desde a década de 80, feitos pelo Estado, que flexibilizaram e promovem a flexibilização laboral, não só na mudança da lei. E não é só quando você coloca na lei que o trabalhador pode ser flexível. É quando você coloca na lei que um trabalhador tem que fazer um estágio de 2 anos e não obriga a que esse estágio seja remunerado. Você está incentivando a flexibilização laboral. É quando você coloca na lei, como você tem na Áustria generalizado, na Alemanha, na Dinamarca, a chamada flexi-segurança, em que o trabalhador recebe uma parte ínfima do salário da empresa e o resto do Estado, e o Estado promove, utilizando o dinheiro dos trabalhadores, da Seguridade Social, promove o pagamento em empresas privadas, rebaixando o salário,
Estão vendo a transferência? Isso é generalizado na Europa, que é, em nome da política de criar emprego, nos últimos 20 anos, o Fundo Social Europeu e o Fundo da Seguridade Social dos Estados Europeus, que é pago majoritariamente pelos trabalhadores, tem pego uma parte do salário da Seguridade Social e paga a uma empresa privada. Imagina, um trabalhador está desempregado, é colocado numa empresa privada ganhando 300 euros e a Seguridade Social paga 700 euros. O que você está fazendo é rebaixar brutalmente o valor da força de trabalho, expoliando o fundo da aposentadoria. Então, esse é um dos mecanismos fundamentais da Europa, que permite essa flexibilização. A segunda questão é que a grande alteração estrutural nas relações laborais na Europa se dá antes da queda do Muro de Berlim e não depois. E se dá com a maioria dos sindicatos assinando as alterações legais que põem fim ao pleno emprego. Não há nenhuma cronologia histórica que diga que isso foi feito depois da queda do Muro de Berlim. Não é verdade. Isso foi feito em 1986 e 89 em Portugal e foi feito na década de 80 em Portugal. Como? Bom, aí houve duas coisas: consenso e coerção. Houve uma parte de coerção sobre uma minoria de sindicatos na Europa que resistiram. O caso dos mineiros na Inglaterra, o caso dos operários navais em Portugal, o caso de alguns setores, grande metalomecânica na Alemanha, etc. A primeira coisa que fez foi enfrentar-se com os grandes sindicatos metalúrgicos na década de 80, e isso não foi feito na década de 70, embora tentado, porque justamente aconteceu a Revolução Portuguesa, que protelou essas medidas na Europa por 10 anos, porque a Revolução Portuguesa abriu toda uma situação de alteração da relação de forças na Europa na década de 70. Então, na década de 80, o que se passou maioritariamente foi: chamaram-se os grandes sindicatos europeus, muitos deles filiados, associados também a centrais e a sindicatos norte-americanos, e ofereceram para os trabalhadores as pré-aposentadorias que foram feitas de forma massiva na Europa. Em Portugal, superior a 500 mil de trabalhadores, e Portugal é um dos países com menos população na Europa, e com menos, e tinha, portanto, se você comparar isso com a Holanda, com a Alemanha, com a Dinamarca, com a Suécia, os trabalhadores foram chamados com 48, 50, 52 anos para ir para casa 10 anos, não trabalhar e receber o salário completo até entrar na situação de aposentadoria normal aos 60 anos. E, em troca, assinaram os acordos de concertação social, que era sequer uma figura que não existia na Europa, e, portanto é uma figura criada e pensada no seio da União Europeia, os acordos de concertação social em como autorizavam a entrada de trabalhadores precários nessa categoria. Eu uso no meu livro a expressão "os pais venderam os filhos". Claro que, como venderam os filhos, a seguir os filhos, como ganhavam 500 euros e passavam metade do ano desempregados, os filhos voltavam para a casa dos pais. Então, essa é a segunda característica da precariedade laboral que hoje é dominante nos países do sul da Europa, é que você tem os filhos vivendo em casa dos pais até os 25, 30, 35, 40 anos. E tem categorias muito engraçadas de como o Estado vai gerindo isso. Às vezes tem um cartão jovem até aos 35 anos, obviamente nós não estamos falando de jovens, estamos falando de adultos infantilizados sem acesso ao mercado de trabalho, mas depois, para gerir a força de trabalho, para determinadas profissões, aos 40 anos já se é considerado idoso. Então você tem todo um... Eu brinco e digo, só tem 5 anos de vida adulta na Europa. Não é dos 20 aos 80, é dos 35 aos 40 é quando você é considerado pelo Estado adulto. A partir daí já entra. É claro que todas as teorias antropológicas que consideravam que o problema eram as mamães católicas do sul da Europa que não conseguiam largar os filhos, não tem fundamento histórico, uma vez que os filhos saíram todos de casa com 18 anos em Portugal para ir para a guerra colonial e as mães largaram os filhos. Então o problema central
é que o fundo não só se usou o Fundo da Seguridade Social, como se usou o próprio salário família, uma categoria marxista muito interessante que eu acho que a gente tem que introduzir aqui. O salário família é parte da precariedade laboral no sul da Europa. Mais no sul da Europa do que no norte. No norte da Europa, o que prevalece é a utilização do Fundo de Seguridade Social e os programas. Não pensem que o Brasil inventou o Bolsa Família, porque na Alemanha tem 17% da população de Berlim dependente do Hartz IV, que é o equivalente ao Bolsa Família. E essa é a outra questão que eu queria deixar para vocês para análise, com algum cuidado, porque eu sei as situações de absoluta miséria que se viveu no Brasil e eu conheço, embora eu não estude, conheço de ler toda a discussão complexa sobre se o Brasil melhorou ou não, os classes mais pobres, mas o que eu queria dizer é o seguinte: não se pode entender a passividade da classe trabalhadora europeia na reconfiguração estrutural das relações laborais sem entender as pré-aposentadorias, a concertação social realizada pela maioria dos sindicatos, volto a dizer, há sindicatos minoritários que resistiram a esse processo, sem entender no sul da Europa o salário família, sem entender todo o programa de assistência social, e a assistência social, ela é caracterizada, ela é dominante do ponto de vista da gestão do desemprego e da precariedade por programas focalizados. Esses programas focalizados significaram um recuo brutal do ponto de vista da organização política da classe trabalhadora europeia. E eu não sou contra que alguém que tem fome receba dinheiro do Estado, ou que alguém que não pode trabalhar receba dinheiro. Então, não vamos fazer aqui a discussão com a direita, porque a direita e a esquerda, que eu saiba, está aqui presente para fazer essa discussão conosco. Eu quero que a gente aprofunde essa discussão nesse sentido. Uma coisa é aceitarmos um programa emergencial. Outra coisa é aceitarmos essa forma permanente de gestão da força de trabalho, que foi isso que aconteceu no mundo nos últimos 20 anos. Não por acaso aconteceu em todos os países, porque justamente todos esses programas são preparados no seio do Banco Mundial e depois exportados para cada país. Em Portugal, quem exporta esse programa são obviamente académicos conservadores que fizeram estágios no Banco Mundial e que depois publicam um livro inédito, inovador, sobre os programas focalizados e a sua necessidade de aplicação. Claro que nós, que temos o privilégio de viajar, de constituir redes de pesquisa internacional, rapidamente chegamos à conclusão que o livro não tem nada de inovador, porque é um copy-paste dos programas do Banco Mundial, que é aplicado em todos os países, com diferenças locais, obviamente, isso é normal. Chamar a atenção também para essa questão, porque eu penso que é uma das grandes armadilhas políticas e que nos remete sempre ao problema estratégico da política, não é? Da autonomia da política, da autonomia da teoria, porque muitos sindicatos com quem eu tenho um diálogo profícuo hoje, em Portugal, em 5,5 milhões de população ativa, estão 3 milhões em situação de precariedade ou desemprego, portanto, mais de metade da força de trabalho, se nós considerarmos uma definição clássica de precariedade, que é o contrato a prazo, o trabalho à peça, etc. Se nós estendermos, por exemplo, a alteração de 2012, que facilitou os despedimentos, porque a garantia do pleno emprego na Europa se dava pelas altas indenizações que a empresa tinha que pagar pelo despedimento e pela proibição do despedimento sem justa causa, se nós introduzirmos a absoluta facilitação de 2012 dos despedimentos e a mobilidade dos funcionários públicos, dos servidores públicos, então os servidores públicos são obrigados a ser colocados noutra área de trabalho, noutra cidade, e se não aceitarem vão para o desemprego com o salário mínimo. Se nós colocarmos estas introduções de 2010, 2011 e 2012, 80% da força de trabalho em Portugal está em situação de precariedade. Claro que foi isso que permitiu, com a total paralisia dos sindicatos,
exceptuando em Portugal o Sindicato dos Trabalhadores Portuários, que fez uma greve e um fundo de greve para os trabalhadores precários, exigindo a contratação dos trabalhadores precários como trabalhadores fixos. Nos outros sindicatos todos não houve qualquer capacidade de organizar, quer os trabalhadores precários, quer os trabalhadores desempregados, que eu chamo a atenção, tirando uma minoria do desemprego estrutural, em que a força de trabalho não retorna ao mercado de trabalho, a maioria do desemprego é a outra face da mesma moeda da precariedade. Então, nós temos a obrigação de olhar a força de trabalho como um todo. Ora, os sindicatos hoje organizam a força de trabalho com contrato de trabalho fixo e protegido, o que significa que em Portugal há grandes sindicatos que perderam 40% a 50% de todos os seus membros nos últimos 5 anos. Há grandes sindicatos em Portugal que estão em risco de desaparecer. Porquê? Porque eles não organizam a grande parte da força de trabalho, que são precários, desempregados e aposentados. Também não há qualquer política para os trabalhadores aposentados, que tem que haver uma política sindical para os trabalhadores aposentados, porque ao contrário do que acontecia há 60 anos atrás, hoje os trabalhadores aposentados têm uma massa salarial. Então, existe a utilização da massa salarial nesse debate dos trabalhadores aposentados. Tampouco existia há 60 anos a aposentadoria. A aposentadoria era feita no seio da família. Como vocês sabem, a segurança social predominante até a Segunda Guerra Mundial não era universal. Então, para abrir para o debate, chamar a atenção para 2 questões. A primeira é que não se podem confundir Estado Social universal com assistência social focalizada. Isso faz toda a diferença, porque muitas vezes as pessoas estão lutando por uma, pensando que estão lutando por outra. Lutar por programas focalizados, ou seja, que um desempregado prove os seus rendimentos para ter acesso à saúde, não é o mesmo que lutar pelo Serviço Nacional de Saúde gratuito, em que toda a gente tem acesso ao Serviço Nacional de Saúde, independentemente de ser empregado, desempregado, branco, negro, rico, pobre, estúpido ou simpático. Esse é o princípio base do Estado Social. O Estado Social não tem qualquer influência na competição dos trabalhadores por rebaixamento salarial, pelo contrário. Enquanto que os programas focalizados têm, porque justamente os programas focalizados permitem um aumento da competição entre os trabalhadores e já nem estou falando nas consequências políticas que estão por estudar, obviamente. Então, reiterando, e eu sei todo o debate no Brasil do Bolsa Família, reiterando que eu sou absolutamente a favor que a gente acuda quem tem problemas, eu acho que tem que haver uma discussão sobre o papel dos programas focalizados a gerir a força de trabalho nas últimas décadas. A segunda questão é que tudo o que aconteceu em Portugal nos últimos 5 anos é explicado essencialmente porque há desregulamentação dos capitais financeiros, porque os governos europeus perderam o respeito pelos trabalhadores e avançaram com cortes salariais em Portugal até 40%, e portanto porque o capital não tem limites. Bom, é um pouco como diz o Renato, que já foi aqui citado, que a gente entra num jogo de futebol e diz nós perdemos porque a equipa contrária jogou bem. Quer dizer, que o capital não tem limites, que os governos querem cortar salários e que os mercados financeiros não querem ter barreiras e que a força de trabalho é uma gigante mercadoria que pode chegar sob a forma de um caixão a atravessar o Mediterrâneo, isso não consiste em nenhuma novidade para quem estuda o desenvolvimento capitalista no século XX e no século XXI. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma profunda reflexão sobre por que é que a nossa equipa jogou mal. E acho que esse é o grande desafio que está colocado hoje, político, como é que os sindicatos e os partidos de esquerda não conseguiram reagir à brutal ofensiva que tem significado a total proletarização. Quando eu digo proletarização na Europa, no sul da Europa, em Portugal, ela é massiva.
O advogado já não tem o seu escritório, é um proletário de uma multinacional controlado com um cartão a cada 5 minutos, tudo o que faz. O médico em Portugal foi proletarizado, incluindo o médico no setor privado. Eu sei que é difícil para os brasileiros entender isso por causa do sistema de saúde aqui, mas é algo que em breve vai acontecer. O médico vai se tornar um proletário de uma multinacional e os hospitais privados vão se tornar num esquema de gestão de capitais, inclusive capitais financeiros. Então, a ideia de que você entra no hospital e tem acesso à saúde, ou que você entra numa universidade e tem acesso à educação, é uma ideia utópica nossa, porque a saúde e a educação são uma mercadoria como outra coisa qualquer, e todos os poros do capital vão avançar sobre aí, não porque os capitalistas são pessoas que nascem terrivelmente maléficas e querem fazer muito mal à humanidade, mas para o próprio sistema de acumulação de capital. Tem esse, e ele é profundamente contraditório, então nós não podemos olhar para o sistema como um problema moral, porque eu costumo dar esse exemplo no Brasil que é bastante claro, a questão dos transportes públicos. Para muitos capitalistas em São Paulo é um problema esses transportes públicos não funcionarem, porque os seus trabalhadores chegam exaustos ao trabalho 3 horas depois de terem saído de casa. Passa-se é que há outros capitalistas nesse país que vivem da remuneração de juros. Então não há como financiar transporte público se esses capitalistas querem viver da remuneração de juros. E tem outros capitalistas ainda que vivem de vender carro individual. E tem outros capitalistas que são donos dos transportes privados. O sistema capitalista é anárquico. É anárquico. Não existe uma reunião Bilderberg onde eles se encontram tomando uma decisão de harmonia de como vai funcionar o capitalismo mundial. Eles estão em competição uns pelos outros. Então você chega ali na maior Avenida Paulista e tem lá concentrado, tem uns 20 ou 30 diferentes capitalistas, não sei se 20, se 200, se 2.000, tentando transformar a imensa riqueza da humanidade, que é a possibilidade de nos deslocalizarmos rapidamente. Isso é uma conquista da humanidade, é uma riqueza. Tem alguém tentando transformar isso em lucro. E lucro implica destruição de riqueza. Esse é a base de funcionamento do capital. Lucro implica destruição de riqueza. Então, você destrói o que entra no transporte às 5 da manhã e às 8 da manhã chega para trabalhar já morto, o que teve 3 horas sendo empurrado dentro de um ônibus por um motorista que conduz como se estivesse conduzindo animais, porque o motorista também ele, com um cartão pressionado para fazer X horas e X passageiros no menos tempo possível. E você tem o tipo que quer os preços mais altos dos transportes, o que não quer transporte público porque quer vender carro individual, e as pessoas andam sendo destruídas no meio desse processo. Isso acontece com tudo. Acontece também aqui nas universidades. Nós queremos ter tempo, ter ócio, ter tempo de paragem, nós queremos pegar o nosso aluno mais difícil, com mais dificuldades de aprendizagem, trazê-lo para frente. Nós queremos e ficamos realmente felizes quando terminamos um ano e vemos que os nossos alunos são melhores. Isso é o que nós queremos. A burguesia quer que a gente coloque no mercado de trabalho o mais depressa possível gente formada para criar desemprego e pressionar os salários para baixo. A expansão do ensino superior no Brasil nos últimos 10 anos é isso, é como reduzir o salário da força de trabalho qualificada. Mesmo que você esteja criando uma força de trabalho que ela não tem capacidade produtiva como a anterior, ou como aquela que vai ficar desempregada, mas você está criando competição. E nós sabemos isso. Adoro esse exemplo. Na Europa foi criado o programa de Bolonha, como vocês sabem. Eu assisti a uma grande assembleia na primeira faculdade onde eu dei aulas, logo assim de terminar o curso, no ISCTE, onde 2 ou 3 professores, perante uma assembleia cheia, se opuseram ao programa de Bolonha. Porque o programa de Bolonha reduzia o curso de 5 para 3 anos e porque o programa de Bolonha
colocava como meta os alunos serem autodidatas, que é, enfim, nós obviamente os autodidatas não precisam de professores para nada, como vocês sabem, então todos nós na vida tivemos 1 ou 2 alunos autodidatas realmente, são fascinantes, mas não precisam, estão ali, não precisam de nós. Nós estamos construindo os nossos alunos com trabalho. Quanto mais tempo eles estão numa boa aula, mais eles ganham, obviamente. O programa de Bolonha reduziu para 3 anos. Como não há contratação de professores, o semestre é um trimestre de aulas. São 28, 36, e aí os alunos têm uma, como se chama, uma fita. Não, e quanto mais precários e menos conhecimentos têm, maior é o folclore de ascensão social por terminar o curso. Então tem uma fita, tem um caderno, tem uma roupa, tem uma festa. E eu às vezes até brinco, mas acabou de entrar, já está assinando a fita de saída, que a gente tem que assinar a fita de saída. E então, o que aconteceu foi que, há pouco tempo, no principal jornal de emprego em Portugal, que contrata quadros altamente especializados, se pedia um engenheiro pré-Bolonha. Era lá um grande empresário confessando publicamente toda a porcaria que tinha feito na universidade. Olha, eu quero um engenheiro, mas não quero de Bolonha, tenham paciência porque a ponte não pode cair. Esse é o caminho da mercantilização de tudo. Enfim, eu não estou dando aqui nenhuma novidade, a minha discussão é quais foram as condições políticas que permitiram, sem dúvida que isso remete para outro assunto, que eu hoje não vou desenvolver com vocês, espero um dia quando voltar a fazê-lo, que é toda a questão de como o Pacto Social criou lideranças da concertação social absolutamente inábeis para o conflito. E isso não é só um problema de burocratização, e não é só um problema porque a burocratização é uma coisa que atinge todos os partidos, incluindo os revolucionários, como vocês sabem, e é um assunto que a gente também abdicou de estudar, infelizmente. É um problema de aprendizagem, porque eu hoje falo com sindicalistas